Fala galera, começando mais um vídeo pro nosso canal. Hoje a gente está com um eventinho bem bacana aqui, um projetinho bem legal. Só tem isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse paredão aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês, é um painel de LED 40 metros por 3 de altura. E hoje a gente vai ligar, fazer esse painel funcionar e vai falar hoje, a gente vai mostrar pra vocês a configuração com H5, série H5, hoje no canal aqui. Por falar em canal, já se inscreve aí que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal. Bora lá ver como é que a gente faz esse bichinho cantar? Pau na máquina. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber aqui é o Pixel Map, né? Quantos pixels que a gente está trabalhando aqui, né? Pra gente poder fazer a configuração lá no software. Então, pra gente fazer isso, a gente precisa fazer de forma física, né? E contar pixels. Claro que a gente não vai contar um pixel por vez aqui, que ainda vai ficar aqui até o ano que vem. O que a gente faz? A gente considera a placa, tá? Essa placa aqui é uma placa de 1 metro, então ela tem 50 de largura por 1 de altura, tá? Então ela vai daqui, ó, desse limite até aqui. A de cima também é a mesma coisa, ó, limite daqui até aqui. Então o que a gente precisa considerar é isso, que ela tem 50 de largura por 1 de altura e ela é na resolução 3.9, tá? 3.9 ele vai dar 128 pixels na largura e o dobro na altura, tá? Porque ele está falando de 50 por 1. Então aí a gente multiplica tudo isso pela extensão do painel, pela largura do painel e pela altura. A gente vai multiplicar isso, a gente vai ter a quantidade total de LEDs, né? A quantidade total de pixels que a gente vai trabalhar nesse painel aqui, tá? Então, baseado nisso, o que a gente faz? A gente pega a primeira placa, faz a contagem dela, né, na largura e na altura, e a gente multiplica tudo isso em metros, tá? E em metros a gente vai descobrir a quantidade de pixels que tem no painel todo, tá? E aí isso a gente vai colocar lá no software e ele vai endereçar tudo isso. A gente só vai respeitar o cabeamento que foi feito pelos meninos do painel, tá? E aí o limite dessas placas aqui para uma porta de rede são 20 placas, porque ela é de 1 metro. Se ela fosse 50 por 50, você poderia ligar até 40 placas na resolução 3.9, tá? Que são 128 pixels. Então, como a gente está falando da placa de 1 metro, então a gente precisa ligar 20 placas por cabo de rede, tá? Então, cada porta lá da nossa H5 vai receber 20 placas dessa, tá? Então, já tem esse endereçamento feito lá. Os meninos já cabearam o painel desde ontem. E a gente vai agora fazer o endereçamento no software, né, digital disso aí, beleza? Bora lá. Bom, para fazer isso, o que a gente vai precisar? Óbvio, né? Painel de LED, a processadora que vai fazer a comunicação com o painel de LED, tá? Então o que acontece com essa processadora? Ela vira um grande monitor. E aí o seu computador, que é o PC, vai reconhecer ela como um grande monitor. Tá? Ela é muito mais do que isso, né? A série H ela vai muito além do que ser apenas uma controladora do painel de LED, né? Ela é uma processadora completa. Monitor para você fazer o play e um notebook, tá? Esse PC aqui é o player, tá? Onde a gente vai dar o play nos conteúdos, tá? Então tem que ser uma máquina parruda, tem que ser uma máquina boa, configuração legal, placa de vídeo legal, né? O monitor, vocês estão vendo que o meu monitor aqui é um monitor ultra wide. Exatamente por isso. Se você tem um conteúdo, um painel de LED que vai ser uma tripa gigante, vai ser ultra wide também, então o seu monitor tem que ser também. Se você vir com um monitorzinho aqui básico, Full HD, você vai perder muita informação no seu player, tá? Então o ideal é que você tenha um monitor também ultra wide para poder fazer esse tipo de trabalho. O notebook é para configuração da H5, tá? Você pode fazer na mesma máquina? Pode. Mas para não ficar tudo pendurado na mesma máquina, processamento e player, aí a gente deixa um notebookzinho para a gente abrir o Nova LCT, para a gente abrir o software da H5 para fazer as configurações de edit e tudo mais, tá? Então esse é o hardware que a gente vai precisar. E claro, a energia que está chegando ainda, está vindo, né? O pessoal está montando a intermediária, já chega para a gente a energia para a gente ligar tudo isso aqui. Aqui são os slots de entrada, tá? HDMI e DisplayPort, e slots de saída. Nesse caso aqui a gente vai usar tudo RJ45, mas também tem slots de saída que são físicos, assim, é tipo
HDMI, DisplayPort, ótico, ó, que é que você consegue utilizar o cabeçote ótico também, que é o CVT. Você consegue fazer extensões aí seus cabos de rede. Aqui os cabos de rede já estão todos aqui, já chegaram. E é aquilo que eu falei para vocês, ó, são 20 placas para cada cabo, tá? Porque cada porta dessa aqui vai fazer no máximo 20 placas de 1 metro, tá? Se fossem placas de 50, faria 40 placas no máximo, tá? Então já estão aqui todos numerados, tudo identificado. Então cada um desses aqui a gente vai ligar numa porta respectiva aqui e fazer os endereçamentos delas já com tudo ligado, tá? Deixa só chegar a energia aqui, a gente já começa a ligar o nosso sistema. Bom, bora fazer conta aqui, ó. Os cabos estão conectados. Agora a gente vai descobrir a resolução do nosso painel. Para a gente poder configurar, mandar sinal para esses cabos, a gente precisa descobrir a resolução total do nosso painel. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa anotar aqui. A gente cria uma notinha aqui, ó, e a gente tem a medida do painel, que é 40 metros de largura por 3 metros de altura, certo? Então ele tem 40 por 3. Esse painel aqui, a resolução dele é 3.9, então ele é o P3.9. Esse painel ele tem 128 pixels de largura, tá? E o dobro na altura, como a gente já comentou. Então o que você precisa ter como base é os 128 pixels, tá? E não o dobro, tem que ser sempre a base, tá? E a gente vai explicar para vocês. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 128 vezes 2, que é metro, tá? A gente está falando de 40 metros, então a gente tem que medir, né, em metros. Então a gente vai fazer 128, que é 50 centímetros, vezes 2, que vai dar 256. Então esse painel, a cada 1 metro, ele tem 256 de pixels, tá? E aí a gente faz isso, 256 vezes 40, que é a largura total do nosso painel, tá? Então a gente tem 10.240 pixels de largura, tá? Então vamos anotar aqui, ó. Vamos colocar aqui 10.240 de largura, tá? Em pixels por... Aí a gente faz essa mesma conta aqui agora só com 3 metros, que é mais tranquilo que a altura. Então a gente vai fazer 256 vezes 3 metros de altura, 768. Então a gente tem 10.240 pixels de largura por 768 de altura. Essa é a resolução do nosso painel, beleza? Partindo da resolução, a gente começa agora a configuração da H5. E aí, falando dos inputs aqui, a gente precisa entrar com o sinal aqui em altíssima resolução, que é 2.240. Então assim, um input 4K não vai resolver, um input 8K não vai resolver, porque a gente está falando de 10.240. Então a gente vai ter que combinar aqui entradas, tá? Aqui na H5, o primeiro slot aqui, que é o slot que tem DisplayPort, ele faz até 8K. Então aqui eu consigo colocar uma entrada de 8K. Então eu posso fazer uma saída no meu PC de 8K, né? E colocar aqui que ele vai reconhecer. Então a gente faz o edit desse slot em 8K. E aqui no slot de baixo a gente combina duas entradas aqui. Na verdade a gente mata a primeira e a segunda vai pegar toda a resolução da primeira e vai fazer um 4K. Então 8K mais 4K a gente vai ter 12K, e aí cabe os nossos 10.240 dentro dessa combinação que a gente vai fazer aqui de 12K. E aí aqui no player a gente vai criar slices, a gente vai criar camadas separadas, uma camada de 8K, por exemplo, e outra camada com o restante que vai ficar dentro do 4K para completar os 10.240 ali, que é a resolução total do nosso painel. Beleza? Bom, lembra que eu falei para vocês que o DisplayPort aqui, ó, ele faz até 8K, ele libera 8K de edit pra gente. Então, nessa H5 aqui eu tenho dois slots
onde eu posso fazer 8K. Eu tenho um DisplayPort aqui, DisplayPort aqui. Então aqui eu posso já dividir, eu posso criar dois outputs, dois monitores de 8K. E aí, partindo desse princípio, a gente faz mais uma conta aqui, ó. A gente pega os 10.240, que é a resolução total de largura, ó, 10.240, aqui, ó. A gente pega os nossos 10.240 e divide ele por 2, que serão duas saídas. Aí a gente vai ter o resultado de 5.120. Então eu já posso criar aqui, ó, dois edits aqui, ó, de 5.120 de largura por 768, que aqui eu já vou conseguir, quando eu plugar isso aqui no meu computador, o Windows já vai reconhecer o edit que eu travei aqui nos slots. Então ele já vai criar para mim duas telas, né? Vai criar dois monitores de 5.120 cada um. E aí no Resolume Arena, que é onde a gente vai fazer o player do conteúdo, a gente cria duas slices coladas, cada uma com 5.120 de largura, e a gente vai ter a resolução total do painel. Aí é só brincar lá no processamento do Arena, beleza? É isso, basicamente é isso, mas na prática a gente vai mostrar daqui a pouco, assim que a energia chegar.